Vou colocar para gravar a parte. Ok, vamos dividir aqui com vocês o restante do material. Então, a gente estava falando sobre o lead time muito legal, tem que ser muito bem calculado pela empresa, em acerto com o cliente. Agora a gente vai falar duas coisas bem rápidas, tá, turma? Só para a gente entender o conceito, tá? Just in time. O que é o conceito do just in time? O conceito do just in time foi uma prática que foi adotada por algumas empresas, principalmente as montadoras, em que elas não queriam ter estoque, certo? Elas não queriam ter estoque, e elas pediam para as empresas fornecedoras para entregar os componentes na montagem do seu carro quando fosse usar. Então, isso aqui era uma coisa assim muito legal para a montadora, né? Mas os fornecedores tinham que ter o estoque e ainda tinham que levar no tempo da fornecedora. Então, o just in time é muito bom para o cliente final, nesse caso, né? Não para o consumidor, para o cliente final. Eu chamo isso de ganha-perde. Para mim, o just in time não tem nada a ver. Eu, como empresário, né, e também como participante desse processo, eu vejo o just in time como só um lado ganha, os outros perdem. Mas ele existe, algumas empresas ainda utilizam, outras utilizaram por muito tempo. Fornecimento de produtos e serviços, recursos de operação. Fornecido quando? Quando tem demanda por produtos e serviços, consumidores da operação produtiva. Então, planejamento e controle just in time. Eu preciso, alguém vem e me fornece. Entrega de produtos e serviços apenas quando necessário. Então, legal, muito bom para mim. Mas vamos dizer que a Tati é minha fornecedora. A Tati tem que ir lá, tem que estar com o produto dela pronto, com a equipe dela pronta, com a logística dela pronta para me atender. Caramba, que legal. Então, para mim, estou enxugando meus custos, mas a empresa da Tati não tem nada de enxuto, né? Tá preparada para quando eu preciso. Que legal que é isso, né? Então, de novo, eu sou um baita crítico desse processo por causa disso. E o just in time funciona assim, nem vou falar mais para vocês. Para mim já está bom aquele conceito do just in time, tá? Eu não acho um conceito legal, porque ele é um conceito de ganha-perde. Se alguém quiser se aprofundar no just in time, tá tudo aqui, tá? Não sou muito apreciador desse processo do just in time, mas ele existe e vocês têm que conhecer. Um outro processo que existe é o Kanban. E um Kanban foi inventado pela Toyota na época em que a Toyota melhorou os seus processos de qualidade, que a gente já falou sobre os processos de qualidade lá do Ishikawa, que ele introduziu, e a Toyota foi um dos que conseguiu aplicar lá dentro do Japão. Então, para minimizar os custos com material em processamento e reduzir os estoques em processo. Então, o que ele fez? O que ele queria fazer, né? Então, ele queria melhorar esse processamento e reduzir os estoques em processo. Então, eles pensaram e aí colocaram uma ferramenta de controle de fluxo de materiais no chão da fábrica. É um sinal visual que informa o operário o que, quanto e quando produzir, sempre de trás para frente, puxando a produção. Olha só que legal. Então, eles fizeram um sistema puxado no chão de fábrica para um produto que é empurrado, que é o carro. Então, não é só isso, ele também evita que sejam feitos produtos não requisitados. Então, eu só vou produzir aquilo que tem pedido, certo? Isso é muito legal. Eliminando perdas por estoque e por superprodução. Os sinais visuais podem variar desde sua forma mais clássica, que é um cartão, até uma forma mais abstrata, que é um Kanban eletrônico, que é uma televisão enorme. O fundamental é que o Kanban transmita a informação de forma simples e visual e que as regras sejam sempre respeitadas. Então, olha só, é um quadrinho para fazer. Criar conteúdo rico de como colocar o Kanban em prática. Fazer um vídeo de como utilizar um Scrum em times de marketing. Scrum é uma outra ferramenta de marketing, tá? Não vou nem entrar nesse processo agora. Em andamento. Então, isso aqui é o que tem para fazer. Em andamento, produzir post de como utilizar o Kanban em times de TI.
Em revisão, fazer o vídeo de utilização do Kanban em times de TI. Feito, né? Fazer posts sobre o Kanban. Então, simples, né? É um quadrinho onde você coloca o que tem que fazer, quem tem que fazer, quando tem que fazer e o que foi feito. E um sistema de Kanban para brocas. Então, a fazer em vermelho, alerta é em verde ou em amarelo e em verde é o estoque. São quadros. Olha só que coisa mais simples do mundo. Então, o Kanban é um método para operacionalizar o sistema e controle denominado de pull método, puxado, né? Puxado, que ocorre quando o consumidor, seja ele interno a uma fábrica ou o próprio mercado, puxa o fluxo de materiais de uma linha produtiva. Então, vamos lá. Kanban, aí tem vários tipos de Kanban. Eu não vou entrar nos vários tipos de Kanban, tá? Kanban e Just-in-Time não cai na regimental, ok? Mas aí são vários processos. Ah, tem mais um aqui que eu pulei. Kaizen, outra palavra japonesa. Kaizen significa melhoria contínua em busca da qualidade. A estratégia Kaizen é focada em esforços continuados na busca de melhorias, envolvendo o trabalho em equipe, onde participam pessoas de toda a organização, desde a alta gerência até os operadores. A grande força do Kaizen vem da sua capacidade de criar um ambiente de alto comprometimento com os objetivos de melhoria e um forte componente motivacional em realizar os trabalhos. Então, seriam as coisas bem limpas, organizadas, fluxo de processos bem distribuídos, ruas internas, tudo bem delimitado. Isso é um Kaizen. Então, por exemplo, aí o Kaizen aplicado em sistemas de pintura automatizada, robôs, transportadores e contínuo. Então, tudo bem organizado, tudo bem limpinho, sem o ser humano estar envolvido. Na movimentação entre equipamentos, postos de trabalho e outras áreas relativamente próximas. Então, aqui, grande parte robotizada, veículos automaticamente guiados. Tudo isso são processos de Kaizen. Melhoria nas empilhadeiras, são empilhadeiras automaticamente guiadas também, não tem o envolvimento do ser humano. Monovias eletrificadas, aqui é para carregar peso. Aqui também são monovias, só que aqui está carregando já, né, os carros. Na estocagem, transelevadores, cargas paletizadas são automaticamente elevadas e estocadas. Então, esses elevadores levam as cargas lá para cima. Isso aqui é um transelevador. Então, você coloca a carga aqui e o transelevador leva lá no seu gabinete esperado. Mini loads são contentores, são caixas, né? São estocadas e separadas rapidamente através daqueles transelevadores, tá? Olha lá, eles vêm aqui, os transelevadores, são sistemas automatizados de estocagem. Tudo isso são processos de melhoria dentro da minha área de produção e de estocagem. Então, tem o Just-in-Time, o Kanban e o Kaizen. Não caem na ATD3. Manuseio e embalagem com robôs. Então, a gente está vendo tudo aqui robotizado. Paletização automática. Olha só que legal, turma. Tem empresas que fazem um sistema automático de paletização. Sistemas automáticos para movimentação de cargas. Então, olha só o que tem de processo. Sistemas automáticos para passar o filme numa caixa ou um filme protetor numa embalagem. Aí acaba essa parte do Just-in-Time, Kanban e Kaizen. Então, são todos sistemas de melhoria do processo da produção. Ok, turma? Não cai na TD3, só para esclarecer. Agora, voltando à prática da logística de abastecimento. A logística de abastecimento, ela tem uma parte integrante com a logística que a gente chama de empresarial, ou logística integrada, que é quando a minha empresa, ao comprar um produto, junta a minha logística de suprimento com a logística da distribuição física da outra empresa. Ou a minha empresa junta a minha logística de distribuição com a logística de suprimento da outra empresa. Então, seria logística de suprimento, mais logística de produção, mais logística de distribuição da logística empresarial. E aí só abre um pouquinho o que é cada um deles.
Esse ciclo da reta do produto a gente não vai ver. Volta de novo ao quadro amarelo para a gente ver se consegue fechar essa parte. E aí entra a distribuição, turma. Distribuição tem na regimental. Alguma pergunta até aqui? Ok, ok, ok. Beleza? O que vocês acham que é distribuição, turma? Vamos lá, me ajudem aí. O que é a distribuição? Opa, um de cada vez. Um de cada vez. Pode escrever, já que vocês não abrem nem câmera, nem falam, escrevam aí o que é distribuição, turma. O que vocês acham que significa distribuição? Distribuir, Giovanni, muito bem, né? Mas vamos lá, complementa. Aí a Lara complementou, é a movimentação do produto. Legal. Distribuição. Está chegando, está chegando. Distribuição, distribuir. Tem uma coisa que eu gosto de falar para a turma, que o significado da palavra é aquilo que a palavra diz. Às vezes parece que uma coisa tão simples, né? Mas o significado da palavra é aquilo que a palavra diz. Então, se eu estou falando em distribuição, é o ato ou o efeito de distribuir. Mas a distribuição na logística é muito mais do que só o ato de distribuir, que nem o Giovanni colocou. O ato de distribuir é se eu estivesse aplicando uma prova para vocês presencialmente, eu tivesse o papel. Eu ia distribuir para vocês a prova, certo? Ia distribuir. Ah, eu tenho diversos docinhos, aí eu deixo lá e falo para vocês, ó, aqui, estou distribuindo aqui para vocês um docinho. Isso é no ato presencial. Mas na logística ele tem algo a mais, né? Que é o que a Lara já colocou ali, é a movimentação do produto. Então, o ato da distribuição é a movimentação do produto acabado. Ou do semi-acabado, quando eu levo de uma fábrica para um varejista, certo? E do produto acabado, quando eu falo do varejista para o cliente final. Então, vamos entender o ato da distribuição como se fosse aquela parte da logística física que a gente fala, que é a movimentação do produto do ponto A para o ponto B, sendo que o ponto A é o varejista e o ponto B consumidor final. Então, esse é a distribuição. Ah, mas, professor, existe a distribuição da fábrica para o varejista? Existe também, tá? É a distribuição de um produto que ainda não vai ser vendido para o consumidor final, tá? Então, quando a gente fala que esse produto está sendo movimentado e ele ainda não vai para a prateleira, a gente chama isso de carga, ok? Só para a gente lembrar que o produto, nesse momento, é uma carga. Ok? Vamos lá, então está indo no caminho. E o que é essa distribuição? Então, deixa eu apagar aqui, distribuição, deixa eu voltar, volta. Distribuição tem a ver com quem fabrica, tem a ver com quem consome, tem a ver com a distribuição e tem a ver com o produto em si. Então, distribuição física, olha só, isso é importantíssimo, turma. Distribuição física é o ramo da logística empresarial que trata da movimentação, estocagem e processamento de pedido dos produtos finais da empresa. Então, olha só, distribuição física trata dos produtos finais da empresa. Produto final da empresa não quer dizer que vá para o cliente final, para o consumidor. Pode ser que vá para um cliente intermediário, mas da empresa é o produto final. Ah, a minha empresa ela faz nafta. Então, a minha empresa faz nafta. O produto final da minha empresa é nafta. Mas a nafta é matéria-prima para um monte de indústrias.
Indústria de comércio, cosmético, plástico, alimentos, é um monte. Então, ela vai servir de matéria-prima. Mas, para mim, a empresa que faz nafta é o produto final. Então, distribuição física, entendam isso, é o ramo da logística empresarial que trata da movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da empresa. Ok? Produtos finais da empresa. Não importa se essa empresa vai mandar para uma fábrica, para um distribuidor, para um atacadista ou para o consumidor final. Abrange o processamento de pedido dos clientes e entrega da mercadoria. Qual é o cliente? Né? Pode ser qualquer um cliente, intermediário, final, consumidor final. E entrega da mercadoria. Então, desde o processamento do pedido, ou seja, o cliente fez o pedido, é distribuição física. Por quê? Eu estou falando do produto final da empresa. Até efetivamente a entrega da mercadoria, que é a logística de entrega. Tem influência direta no desempenho de marketing e vendas. De novo, em função do lead time, que é o tempo todo do processo, certo? Então, tem influência direta no desempenho do marketing. E olha só, turma, que legal, a distribuição física absorve 2/3 dos custos logísticos. Então, grande parte do custo da logística de uma empresa está na distribuição física. Ou seja, é lógico, né? Eu tenho os caminhões para movimentar, eu tenho os motoristas para pagar, eu tenho o combustível para pagar, eu tenho o pedágio para pagar, eu tenho a manutenção para pagar, eu tenho a troca de um pneu. Então, lógico que vai estar tudo aqui. Ah, mas professor, a estocagem é cara. A estocagem não é barata, ela está aqui dentro do 1/3. A movimentação interna também está dentro do 1/3. Agora, dentro da distribuição física estão os outros 2/3 dos custos logísticos. Aqui é só um quadro, vamos passar direto. Aqui são os modais que fazem parte, né? Talvez a turma aí vai ficar meio perdida aí primeiro semestre, mas só para entender. Os modais são os veículos que transportam, que movimentam o produto ou a carga. Tá? Então, eu tenho o trem, que é o modal ferroviário, meio de transporte mais usado nos Estados Unidos, e um dos mais rentáveis em termos de custo, ou seja, mais barato. Caminhões, que é o rodoviário, altamente flexível e eficiente para o transporte de mercadoria de alto valor por curtas distâncias, mas o Brasil usa muito em grandes distâncias. Tá? E o rodoviário, a gente entende não só os caminhões, tá? Mas os carros de entrega, as motos, bicicleta, tudo isso é rodoviário, porque vai por rodovia. O fluvial ou marítimo, que são todos os veículos de navegação, navios principalmente, mas tem lanchas, iates, né? O duto, que é o dutoviário, que são as tubulações, que a gente não enxerga, mas normalmente o mais simples que tem de tubulação é a tubulação de água, que entrega água para a gente todos os dias. Tem alguns dutos, né, de gás, algumas casas que já têm gás natural. Então, esses são os mais comuns. E tem os de petróleo e derivados. E o aéreo, né? O aéreo é aquele que é o bem mais rápido, mas ele tem um alto custo, ideal quando a rapidez é essencial ou as praças de mercado são distantes, muito distantes, e eu preciso de rapidez. Eu tenho o aéreo, que pode ser o avião, o helicóptero, o balão, o drone hoje. O drone hoje é um transporte aéreo. Então, esses são os modais que tem. Então, vamos voltar lá ao que a gente tem lá do sistema de distribuição. Eu tenho o pedido do cliente, eu tenho a transmissão desse pedido, eu tenho se dá o processamento do pedido, a separação do pedido, o transporte do pedido e a entrega do pedido. Uma pequena relembrança aí para quem já é terceiro e quarto semestre e uma novidade para quem é primeiro, acho que segundo semestre. Existe uma pequena diferença entre carga e mercadoria, certo? Carga e mercadoria. Mercadoria é aquele produto, né? Toda carga e toda mercadoria é um produto. Mas mercadoria é todo aquele produto que está na prateleira para venda. Certo? Mercadoria é todo aquele produto que está na prateleira para venda. E carga é todo aquele produto que está em movimentação.
Só uma pequena diferença, tá? Carga, então, é todo produto que está em movimentação. Está na fábrica, está no caminhão, está no CD, está no caminhão, é carga. A partir do momento em que esse produto saiu da movimentação e foi para uma prateleira, ele já se chama mercadoria. Olha só curiosidade para vocês. Não cai na prova, não, tá? Mas aquilo que eu falei que é importante cai na prova. Outra coisa muito importante, a administração da distribuição é tarefa desenvolvida em 3 níveis, como quase tudo dentro da empresa, né? Estratégico, molda o sistema de distribuição em termos gerais, ou seja, decide qual deve ser a configuração do sistema de distribuição da minha empresa, como eu vou fazer, estratégico, que eu fiz na pergunta, né? Como é que eu vou fazer essa minha distribuição? Tático, relacionado com a utilização dos recursos, em outras palavras, trabalha com parte do sistema da distribuição. Então, o estratégico define, vai ser por caminhão, vai ser rodoviário, vai ser ferroviário, vai ser aéreo, vai ser multimodal, vai ser intermodal. Isso é estratégico, quem define como vai ser feito. O tático começa a pensar, quantos caminhões eu vou usar? Aonde vai ser a minha oficina? Aonde eu vou comprar meu produto? Né? O combustível. É como eu vou contratar os motoristas. Então, isso é o tático. E o operacional é realmente pôr a carga, né, dentro do caminhão e transportar. Refere-se às tarefas diárias para garantir que o produto flua através do canal de distribuição até o último cliente. E o que eu perguntei ontem na prova era o estratégico. Qual é a estratégia de movimentação do produto? Certo? Não perguntei nada de tático, nem vi as perguntas ainda, tá tudo? E nem de operacional. Bom, em termos de tipos, então eu tenho estratégia, tático e operacional. Então, por exemplo, na localização, vou falar do transporte, que é o que eu vou usar. Vou pegar só esse aqui. Ó. A estratégia é a seleção do modal. Então, qual é a minha estratégia de transporte? Eu vou usar o modal rodoviário, dutoviário, aeroviário, aquaviário, ferroviário. Tática, eu vou selecionar o mix de serviço. Então, se eu usei aqui o ferroviário e o rodoviário, qual empresa eu vou usar? Quantos caminhões eu vou ter? E o operacional é a quantidade e o tempo de reabastecimento, ou seja, aonde eu vou abastecer, quando eu vou abastecer, quem vai dirigir, quanto ele vai carregar. É o meu dia a dia. Qual a importância da distribuição? Então, quanto importante é a distribuição? Certo? Quanto importante é a distribuição? Vamos pensar agora. O que você faz quando você tem sede ou fome? Vamos lá, turma. Responda aí, rapidinho para mim. O que você faz quando tem sede ou fome? Procuro um alimento para me alimentar e procuro uma água para matar minha sede, né? Então, mas o que você faz efetivamente, Guilherme? Eu sei que você procura, mas aonde? Aonde você procura? Qual é o caminho mais rápido? Você está na tua casa. O que é que você faz? Você Sim, vai correndo aonde? na geladeira. Na geladeira. Muito bem, é isso aí, Guilherme. É esse aí o importante. Então, quando a gente entende a importância da distribuição, é quando eu vou na geladeira. Eu vou na geladeira, eu quero algo para comer ou algo para beber. E o que eu espero que tenha na geladeira? Algo para comer ou para beber. Agora, como é que aquela coisa chegou ali? Aquele algo para comer ou para beber? Isso é a importância da distribuição. E muita gente não dá essa importância, né? Como o produto que você escolheu chega nas suas mãos. É lógico que vocês são pessoas da área de logística, vocês têm muito mais facilidade em entender esse processo. Distribuição é estratégica ou operacional? Já vou responder. Distribuição, ela é estratégica quando a gente fala do marketing, certo? Do marketing. A distribuição, como é que eu defino, como é que eu vou distribuir, qual é o meu lead time? Então, ela é estratégica quando eu estou falando de marketing na distribuição. E ela é operacional quando eu trato efetivamente da logística. Eu ponho ela no caminhão, entrego de carro, entrego de moto, e aí eu faço o dia a dia. Então, ela é operacional quando eu efetivamente executo,
e ela é estratégica quando eu estou tratando do marketing da minha distribuição. Uma outra visão tradicional do marketing é quando eu falo do produto, preço, promoção e praça. Então, a praça normalmente tem a ver com a distribuição. Praça é o local onde o produto vai ser vendido, ok? Então, quando eu falo de distribuição, eu sempre lembro da praça. Praça é o local onde vai ser vendido. Normalmente, quando a gente fala de carne, ele é vendido aonde, turma? Carne. Onde é vendido a carne? Vamos lá, No turma. mercado, no No açougue. mercado, no açougue, exatamente. Então, a praça é o local, é a distribuição. Muito bem. Opa, acho que eu fui muito rápido aqui. Não, é isso mesmo. Tá certo. Então, de novo, para a gente, uma visão tradicional do marketing, porque o marketing ele fala muito dos 4 P's, que é o produto, o preço, a promoção e a praça. E a praça, como é o local, está envolvido diretamente com a distribuição, que é a minha logística. E a distribuição? E a gente já falou que ela é estratégia, como atingir o cliente. Como é que eu vou atingir o meu cliente? E ela é operacional quando eu levo o produto para o meu cliente, o produto chega no meu cliente. Então, turma, como é que essa distribuição pode ser afetada pela estratégia de marketing? Então, vamos ver se é agora. Ainda não, vai chegar lá. Como é que ela é afetada? Antes disso, a gente vai ver a missão da distribuição. A missão da distribuição é a função... Desculpa, missão da distribuição. A função da distribuição é criar valor, tornando os produtos ou serviços disponíveis aos consumidores ou usuários de forma apropriada, no lugar certo e no tempo certo. Aí falta mais uma coisa para ficar melhor ainda, atendendo às necessidades do cliente. Através dessa missão, a gente criou uma estrutura de distribuição dos fornecedores, dos fornecedores para os clientes, ok? Qual é a estrutura de distribuição dos fornecedores para o cliente? Quando é um bem, ele sai da fábrica, do distribuidor, do varejista, do atacadista para o cliente. E quando é um serviço, ele vai e volta através do fornecedor. Então, fornecedor de serviço de advocacia, ele vai receber o cliente vai pedir, vai falar para ele a necessidade e ele vai fornecer um serviço. Mas a estrutura de distribuição é sempre ligada a fornecedor-cliente. Agora, isso aqui que é o legal. Qual é o canal de distribuição ou qual é o canal de marketing que eu faço atingir o cliente? Então, canal de distribuição é qualquer conjunto de empresas ou indivíduos que participam do fluxo do produto ou serviço do fabricante até o usuário final ou consumidor. Os canais de marketing podem ser vistos como um conjunto de organizações independentes envolvidas no processo de tornar o produto ou serviço disponível para o uso ou consumo, que é o caso lá da distribuição na praça. Como é que essas duas coisas se juntam, turma? Canal de distribuição ou de marketing é a decisão quanto aos canais de distribuição de uma das mais críticas da administração. Desculpa, voltando. A decisão quanto aos canais de distribuição é uma das decisões mais críticas da administração, porque os canais escolhidos afetam todas as outras decisões de marketing e logística, podendo envolver compromissos de longo prazo. E o desenvolvimento de canais eficazes custa muito tempo e dinheiro, os contratos legais limitam mudanças e é difícil a movimentação das instalações. Quando você escolhe onde pôr um CD, dificilmente você vai mudar esse CD. Quando você escolhe um grande supermercado, dificilmente você vai mudar. Quando você escolhe um lugar para pôr um açaí ou um outro grande distribuidor, você não vai mudar tão facilmente. Tipos de canais, turma, isso aqui é importantíssimo. Então, quando é que o marketing, na sua estratégia, afeta a logística? Quando eu defino que o meu canal vai ser direto. Olha só, a minha empresa definiu que o canal vai ser direto. E o que é o canal direto?
não há mudança de propriedade ou influência sobre o preço do produto até a venda ao consumidor final. Olha só, canal direto. O que significa canal direto, turma? Sai direto do fabricante para o consumidor. Não tem intermediários. Não tem intermediários. Isso é o canal direto. Quem define isso é a estratégia da empresa, turma. Qual é a estratégia da empresa? Quem define é o definidor, é o estrategista, é o dono da empresa, são os diretores que definem qual é o canal que vai ser. Que mais que eu tenho de tipos de canais? O canal indireto. O canal indireto, a propriedade do produto, olha só, propriedade do produto muda ao longo da cadeia produtora. Consumidor final, ou existe influência de outro grande agente no preço do produto. Então, nesse caso, quem me vende manda a nota fiscal direto para mim, no canal direto. Não tem intermediário. No canal indireto, por exemplo, o produtor de arroz vende para uma empresa, vende o arroz, então já mudou de dono, para uma empresa que faz beneficiamento, limpeza, dá brilho, passa lá um talquinho para cheirar bom no arroz e ensaca. Esse cara vende para o distribuidor. Esse distribuidor vende para o varejista e o varejista vende para o cliente. Olha só, a propriedade do produto muda ao longo da cadeia produtora. Então, existe influência de outro agente no preço do produto. A cada etapa do arroz, vai tendo uma agregação de valor e vai mudando o preço. Então, isso a gente chama de canal indireto, ou seja, aquele que tem intermediário. Isso é importantíssimo, tá, turma? Isso é importantíssimo. Quais são os intermediários? São aqueles que fornecem recurso financeiro para venda ao consumidor, aumenta a eficiência, reduzem a carga de trabalho, muitas vezes reduzem custos. São os varejistas. Eu vou já mostrar um quadro para vocês que eu acho muito legal. Mas são os varejistas, empresas engajadas na venda de produto para o consumidor individual. Compram em grande quantidade e revendem a menores unidades possíveis. São os... tem os varejistas classificação, loja de departamento, independente, loja de cadeia, cooperativa, especializada, supermercado e varejo não lojista. Tem os atacadistas, que são empresas engajadas na venda de produtos para revenda ou uso industrial. Então, a gente tem o varejista e o atacadista. Compram em grande quantidade e revendem em lotes menores. Tradicional, especializado ou corretores, que são os dealers. Os atacadistas tradicionais negociam negociam com diversos tipos de produtos. Os especializados atuam em apenas um ramo. E os corretores, eles normalmente negociam em nome de um fabricante sem manusear o material. Mas o corretor, mesmo não mudando a nota fiscal, mas eles têm um valor de corretagem, então muda o valor do produto. Isso aqui, turma, que eu adoro. É como se fosse o quadro amarelo da logística. Olha só, arquitetura do canal. Se eu perguntar, não vai ser na regimental, né? Na regimental é uma pergunta objetiva, mas se fosse uma pergunta dissertativa e eu pedisse para vocês esquematizar os canais, era isso aqui que eu queria ver. Então, vamos supor que esse fabricante aqui, no canal direto, ele vende para o consumidor final. A nota fiscal sai do fabricante e vai para o consumidor final. Não tem intermediários. Já com o canal indireto, o fabricante vende para o varejista, que vende para o consumidor final. O fabricante vende para o atacadista, que vende para o varejista e vai para o consumidor final. E quando eu tenho um representante, o representante compra do fabricante ou negocia através do fabricante, em nome do fabricante, ele ganha uma comissão, que vende para o atacadista e que vende para o varejista. Então, essa é a arquitetura, essa é a parte do marketing, da estratégia de marketing, que influencia diretamente na logística. Por que, turma? Por que influencia diretamente na logística? O fabricante é que vai demandar a sua logística em função do canal. Então, turma, vale a pena, olha só,
pergunta, vale a pena nós, consumidores, comprar diretamente do fabricante do arroz? Será que vai valer a pena, turma? O que vocês acham? Perguntinha boba. Vocês acham que vale a pena nós, como consumidores finais, comprar direto da fábrica de arroz, do produtor de arroz? O que vocês acham? Sim ou não? Vale a pena ou não? Essa é a última pergunta que eu faço hoje, turma. A gente vai terminar o resto na semana que vem. Última pergunta de hoje. Alguém consegue me responder aí? Vale a pena ou não o consumidor final comprar arroz direto do fabricante? Eu escrevi para você, mas acho que você não viu. Não, não vale, desculpa. porque ele vai querer que você compre em grande quantidade para sair barato. Você não vai poder comprar um saco, 2 sacos, se sair o mesmo preço que sai no mercado. E qual é o grande problema que tem aí, Lara? Qual é o grande problema? Imagine um produtor de arroz vendendo para 1.000 clientes diferentes. Ele vai ter que mandar 1.000 sacos de 5 quilos ou de 10 quilos de arroz para cada um desses clientes. Imagine a logística desse cara. Ele ia ter que cobrar por essa logística. Esse arroz nunca ia sair barato para nós. Então, esse tipo de produto, que é o que a gente brincou, chamado commodities, não tem como a gente comprar uma commodity direto do fabricante. Não tem como. A gente só vai comprar do fabricante um produto de médio ou alto valor agregado, que já é um computador, que é o que a gente compra, tem fábricas que vendem direto, um carro, um barco, para quem tem condições de comprar. Normalmente a gente compra do fabricante, um móvel, a gente compra do fabricante que tenha médio ou alto valor agregado. Dificilmente ou quase nunca a gente vai conseguir comprar commodities do fabricante. Então, por isso que nas commodities a gente vai ver o varejista, que é o supermercado, o açougue, né? Aí a gente vai ver dentro dessa linha o atacadista, e a gente vai ver a representação vendendo para atacadista, que é o representante de farmacêuticos, por exemplo. Ele tem representante. E aí o representante vai vender direto para o médico, né? Na realidade, ele não vende, ele mostra para o médico começa a vender, o consumidor vai na farmácia, pede, e aí o farmacêutico começa a comprar aquele produto. E é assim que funciona. Essa é a arquitetura do canal de distribuição. Então, isso é importantíssimo, turma. Certamente vai cair na nossa regimental. Ok? Então, hoje eu vou parar por aqui, já estamos no último minuto. A gente tem mais alguma coisa de conteúdo, mas esse conteúdo eu falo para vocês quando a gente for fazer a revisão para a regimental na quinta-feira que vem. Então, na quinta-feira que vem, que vai ser a aula presencial, eu peço para você estar presente, porque a gente vai fazer uma revisão para a regimental, que vai ser no dia 30, né? Das duas aulas, da gestão de risco e da gestão da produção. Ok, galera? Gratidão aí pela presença de vocês, pela participação de vocês. Vou dar um print screen aqui e colocar o pessoal que estava na segunda aula. Bom final de semana e até segunda-feira na nossa ATD3 de gestão de risco, ok? Bye, bye. Ok, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite, noite. professor. Boa noite.